Bom dia. Antes de começar este dia, respire fundo e lembre-se: Deus continua trabalhando mesmo quando tudo parece em silêncio. Talvez sua vida financeira esteja cheia de preocupações, contas acumuladas e noites sem descanso. Mas o silêncio de Deus não significa abandono. Muitas vezes é nesse silêncio que Ele começa a preparar as maiores mudanças da nossa história. Há momentos em que oramos pedindo ajuda financeira e parece que nada acontece. Os dias passam, as dificuldades continuam e a resposta de Deus não chega como esperamos. Mas a Bíblia nos ensina que Deus nunca se atrasa. Ele trabalha no tempo certo. Enquanto você espera, Deus já está movendo circunstâncias que você ainda não consegue ver. Talvez hoje você esteja olhando para a sua realidade e pensando que nada vai mudar. Mas lembre-se, Deus já transformou histórias impossíveis antes. O mesmo Deus que abriu caminhos no deserto continua agindo hoje. Mesmo quando tudo parece parado, Deus está organizando detalhes que farão sentido no momento certo. O silêncio de Deus, muitas vezes, é um tempo de preparação. Antes de mudar nossas circunstâncias, Ele muda nosso coração, nossa mente e nossa forma de enxergar a vida. Deus nos ensina a confiar, a sermos fiéis no pouco e a valorizar cada oportunidade que Ele coloca diante de nós. Talvez você esteja esperando um milagre financeiro imediato, algo grande que resolva tudo de uma vez. Mas muitas vezes Deus começa a mudança de forma simples e silenciosa. Ele coloca uma nova ideia em sua mente, mostra um caminho diferente ou abre uma pequena oportunidade. No começo, parece algo pequeno, mas pode ser exatamente o início da transformação que Deus está preparando para a sua vida. Valorize os pequenos começos, porque é assim que muitos milagres começam. Quando Deus trabalha em silêncio, Ele também está fortalecendo nossa fé. É fácil confiar quando tudo está bem, quando as portas estão abertas e quando os resultados aparecem rapidamente. Mas a verdadeira fé nasce nos dias em que continuamos acreditando, mesmo sem ver mudanças imediatas. Deus usa esse tempo para nos tornar mais fortes, mais pacientes e mais preparados para aquilo que Ele deseja colocar em nossas mãos. Se hoje as preocupações financeiras estão pesando em seu coração, entregue tudo a Deus nesta manhã. Não carregue sozinho aquilo que você pode colocar nas mãos do Senhor. Fale com Deus sobre suas dificuldades, suas contas, seus medos e suas dúvidas. Ele se importa com cada detalhe da sua vida. Quando entregamos nossas preocupações a Deus, encontramos paz para continuar caminhando com esperança. Deus conhece suas necessidades antes mesmo de você falar. Ele sabe das contas que precisam ser pagas, das responsabilidades que você carrega e das preocupações que ocupam sua mente. Nada passa despercebido diante de Deus. Mesmo quando você sente que está lutando sozinho, Ele continua observando cada passo da sua caminhada e cuidando da sua história com amor e sabedoria. Talvez algumas pessoas ao seu redor já tenham perdido a esperança de que sua situação financeira possa mudar. Talvez digam que a realidade é assim mesmo e que você precisa apenas aceitar. Mas lembre-se de uma coisa: Deus não depende da opinião das pessoas para agir. O que parece impossível para muitos é apenas uma oportunidade para Deus mostrar o seu poder. Quando Deus decide mudar uma história, coisas surpreendentes começam a acontecer. Portas que estavam fechadas por muito tempo podem se abrir de repente. Oportunidades que nunca passaram pela sua mente podem surgir no momento certo. Deus tem maneiras únicas de transformar situações que pareciam sem saída em caminhos cheios de esperança. A mudança financeira muitas vezes começa dentro de nós. Deus, primeiro, transforma nossa forma de pensar, nossa maneira de agir e nossas decisões diárias. Ele nos ensina a cuidar melhor do que temos, a agir com sabedoria e a valorizar cada oportunidade que surge. Essa transformação interior prepara o caminho para mudanças externas.
Deus também nos ensina a sermos fiéis nas pequenas coisas. Quando aprendemos a administrar bem o pouco, estamos nos preparando para cuidar de coisas maiores. Muitas vezes queremos grandes bênçãos, mas Deus deseja primeiro formar em nós um coração responsável e agradecido por tudo o que já recebemos. Talvez a resposta que você espera ainda não tenha chegado, mas isso não significa que Deus não esteja agindo. Enquanto você continua confiando, Deus está organizando detalhes que ainda estão fora do seu campo de visão. No momento certo, aquilo que hoje parece invisível começará a se tornar realidade diante dos seus olhos. Enquanto você ora e confia, Deus pode estar alinhando pessoas, oportunidades e caminhos que farão parte da mudança que você tanto espera. Muitas vezes, só entendemos o que Deus estava fazendo depois que tudo começa a acontecer. Por isso, continue acreditando mesmo quando ainda não consegue ver o resultado. Não desista de acreditar só porque tudo parece silencioso. O silêncio de Deus não é sinal de abandono, mas muitas vezes é um tempo de preparação. Deus trabalha nos bastidores da nossa história, organizando aquilo que ainda não conseguimos enxergar. Quando a resposta chegar, você entenderá que Ele esteve presente o tempo todo. O silêncio de Deus muitas vezes marca o início de um grande testemunho. Histórias de transformação quase sempre começam em momentos de incerteza, quando parece que nada está acontecendo. Mas é justamente nesse cenário que Deus começa a agir de forma profunda. Enquanto o coração aprende a confiar e a esperar, o Senhor está preparando mudanças que surpreendem. Um dia, aquilo que parecia apenas silêncio se transforma em motivo de gratidão e prova viva do cuidado de Deus. Hoje pode parecer apenas mais uma manhã comum. Você acorda, olha para suas responsabilidades e talvez pense que tudo continua igual. As preocupações financeiras ainda existem e as respostas que você espera ainda não chegaram. Mas nunca subestime o que Deus pode começar a fazer em um único dia. Muitas mudanças importantes começam de forma simples, quase imperceptível, mas carregam o poder de transformar completamente uma história. Este pode ser o dia em que Deus começa a mover situações que você nem imagina. Talvez uma conversa, uma nova ideia, uma oportunidade inesperada ou uma direção diferente surja ao longo do caminho. Deus costuma agir de formas que não prevemos. Por isso, mantenha o coração atento e aberto. O que hoje parece pequeno pode ser exatamente o primeiro passo de algo grande que Deus está preparando para a sua vida. Continue fazendo sua parte com dedicação e responsabilidade. Trabalhe com honestidade, cuide bem daquilo que Deus já colocou em suas mãos e não despreze os pequenos começos. Muitas vezes esperamos grandes oportunidades, mas Deus começa com passos simples. A fidelidade nas pequenas coisas abre caminho para experiências maiores no futuro. Deus honra aqueles que permanecem firmes, mesmo quando o caminho parece difícil. A fé verdadeira não depende apenas de resultados imediatos, mas da confiança de que Deus continua no controle. Quando você decide continuar caminhando com esperança, mesmo diante das dificuldades, está demonstrando uma confiança que agrada. Deus honra aqueles que permanecem firmes, mesmo quando o caminho parece difícil. A verdadeira fé não aparece apenas quando tudo está dando certo, mas principalmente quando continuamos confiando, mesmo sem ver resultados imediatos. Muitas vezes, Deus permite períodos de espera para fortalecer nosso coração e nossa confiança nele. Continue caminhando com esperança, porque aquilo que hoje parece demora pode ser apenas o tempo que Deus está usando para preparar algo maior. Cada oração feita em silêncio chega ao coração de Deus. Mesmo quando você sente que está repetindo as mesmas palavras todos os dias, Deus continua ouvindo. Nenhuma oração sincera é ignorada. O Senhor conhece seus pensamentos, seus medos e seus sonhos. Ele entende cada detalhe daquilo que você apresenta diante dele.
Às vezes a resposta não vem imediatamente, mas isso não significa que Deus não esteja trabalhando em seu favor. Cada lágrima derramada em momentos de preocupação também é vista por Deus. Existem lutas que ninguém ao nosso redor percebe, dores que carregamos em silêncio e preocupações que guardamos apenas em nosso coração. Mas Deus vê tudo. Ele conhece sua história, entende suas dificuldades e sabe exatamente aquilo que você precisa. Nada passa despercebido diante do olhar do Senhor. Nada do que você vive está fora do cuidado de Deus. Mesmo nos dias mais difíceis, Ele continua presente ao seu lado. Às vezes não entendemos por que certas situações acontecem, mas Deus enxerga muito além do momento atual. Ele conhece o começo, o meio e o fim da nossa história. Por isso, mesmo quando tudo parece confuso, podemos descansar sabendo que Deus continua no controle. Deus sabe exatamente o momento certo de agir. Ele nunca se adianta nem se atrasa. O tempo de Deus é perfeito, mesmo quando parece diferente do nosso. Muitas vezes queremos respostas imediatas, mas Deus trabalha com uma visão muito maior. Ele prepara circunstâncias, pessoas e oportunidades antes de liberar aquilo que pedimos em oração. Quando Deus decide agir, muitas coisas que antes pareciam confusas começam finalmente a fazer sentido. A espera que parecia longa revela que era, na verdade, um tempo de preparação. O silêncio que parecia ausência mostra que Deus estava trabalhando em detalhes que você não podia enxergar. Nesse momento, você percebe que cada etapa teve um propósito. Aquilo que antes gerava dúvida passa a fortalecer sua fé e a mostrar que Deus sempre esteve conduzindo sua história. O tempo de espera nunca é perdido quando está nas mãos de Deus. Mesmo quando parece que nada está mudando, Ele continua agindo em áreas que nossos olhos não conseguem ver. Enquanto você continua caminhando com fé, Deus está preparando oportunidades, organizando circunstâncias e abrindo caminhos que no momento certo começarão a aparecer diante de você. Muitas histórias de vitória começaram exatamente assim. Em silêncio. A pessoa orava, confiava e seguia em frente, mesmo sem entender o que estava acontecendo. Mas quando Deus finalmente começou a agir de forma visível, todos perceberam que algo extraordinário estava acontecendo. O silêncio do começo se transformou em um testemunho poderoso. Deus tem poder para transformar completamente uma história financeira. Ele pode abrir portas que pareciam impossíveis, trazer oportunidades inesperadas e conduzir você por caminhos que jamais imaginou. Aquilo que hoje parece difícil não limita o poder de Deus. Quando Ele decide mudar uma situação, novas possibilidades começam a surgir. Muitas vezes, essa transformação começa de maneira simples e silenciosa. Não acontece de forma repentina ou com grandes sinais no início. Deus começa trabalhando em pequenas áreas da vida, mudando pensamentos, abrindo oportunidades discretas e guiando cada passo com cuidado. Por isso, comece este dia com fé e esperança. Mesmo que hoje tudo pareça silencioso, continue confiando. Deus nunca abandona aqueles que colocam sua confiança nele. No momento certo, aquilo que hoje parece apenas espera se tornará um testemunho de vitória, mostrando que Deus estava trabalhando o tempo todo para mudar sua história.